No vídeo de agora, nós vamos matar a curiosidade de muita gente. Jorge Carrascal, ele chegaria ao Flamengo para fazer a função de meia ou de atacante? Como a diretoria do Flamengo e a comissão técnica de Felipe Luiz enxergam Jorge Carrascal? E tem uma curiosidade, você sabia que hoje tem um analista no Flamengo e esse analista do Flamengo elogiava o Jorge Carrascal desde 2020? Todas as informações no vídeo de agora. Também vamos falar qual número de camisa o Jorginho vai utilizar no Flamengo. E Carlinhos, lembra dele, o atacante? O Vitória não quer mais o jogador. O jogador também não quer mais continuar no Vitória. O que vai acontecer? Ele vai ser devolvido ao Flamengo? Também contaremos no vídeo de agora. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vou falar do Carlinhos, atacante que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Vitória, mas o jogador não quer mais continuar no Vitória, entende que não está sendo muito utilizado, não está feliz no Vitória, a diretoria do Vitória também não quer mais continuar com o Carlinhos e eles entenderam que o melhor seria botar um ponto final nesse ciclo. Porém, para botar um ponto final nesse ciclo, precisa do ok do Flamengo. Para o jogador ser devolvido ao Flamengo, o Flamengo tem que aceitar a devolução. E o Flamengo não quer aceitar a devolução, porque se aceitar a devolução, o que vai acontecer? O jogador vai ficar treinando no Ninho, não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz, e o Flamengo volta a ter o custo de salário do jogador, que atualmente quem paga é o Vitória. E o que vai acontecer, então? Bom, os empresários do jogador terão que trabalhar e buscar uma nova proposta, um novo clube para ele, seja por empréstimo ou seja até mesmo por uma saída em definitivo, porque o Flamengo não quer a devolução do jogador. E o Carlinhos fez 19 jogos pelo Vitória e marcou 4 gols durante esse período, lembrando que ele foi emprestado recentemente, cara, ele chegou há pouco tempo ao Vitória, mas, enfim, não vai ser utilizado, não está feliz, o Vitória quer rescindir, mas o Flamengo falou, opa, a devolução a gente não aceita, a gente não vai ficar aqui com o jogador pagando o salário dele, vocês contrataram, agora os empresários têm que buscar um novo clube. Eu vou dar uma dica, já que o Marcos Braz, nos tempos de vice-presidente de futebol do Flamengo, contratou o Carlinhos para ele ser o substituto imediato do Gabigol, por que será que agora, como dirigente do Remo, inclusive já deu entrevista coletiva dizendo que o Remo vai contratar, por que ele não contrata o Carlinhos, já que nos tempos do Flamengo ele deu 3 anos de contrato para o Carlinhos? O que falta agora para o Marcos Braz tentar a contratação do Carlinhos? Acho que seria uma boa para o Remo, não? Se for uma boa para o Flamengo, por que não seria uma boa para o Remo? Fica a dica, Marcos Braz, já que para o Flamengo você contratou esse jogador. Vamos falar agora de um atleta que está chegando ao Flamengo. Desembarca no Rio de Janeiro nessa sexta-feira por volta de 5h40 da manhã, aqui no aeroporto Galeão, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Ele vem de Londres, lembrando que não terá contato com torcida, com imprensa, com nada, vai sair por um local ali diferente, para não atrapalhar os demais passageiros, e vai direto para o Ninho do Urubu realizar exames médicos. E o Jorginho ele vai utilizar a camisa de número 21 no Flamengo. Você que gosta aí de saber número, já quer comprar a camisa com o nome do Jorginho, o número, pode comprar com a 21, porque ele vai utilizar esse número no Flamengo. Então fica essa curiosidade, o jogador tem 33 anos, vai assinar um contrato com o Flamengo válido por 3 temporadas. Galera, acabei de receber uma informação aqui envolvendo o Botafogo, ao vivo para vocês, hein? A diretoria do Burnley, lá da Inglaterra, entrou em contato com a CBF para falar de dívida do Botafogo. Estamos escrevendo em nome do Burnley FC para informá-los sobre uma disputa com um dos seus clubes, a SAF Botafogo. Segue em anexo para sua informação uma proposta da Secretaria-Geral da FIFA em resposta à petição do Burnley FC. E aí a CBF respondeu no dia 22 de maio, ou seja, alguns dias atrás. Prezados senhores, obrigado pelas informações fornecidas. Confirmamos que o Botafogo foi notificado da proposta pela Secretaria-Geral da FIFA. Por favor, não hesitem em nos contatar caso necessitem de mais esclarecimentos. Obviamente está em inglês, eu que
traduzir aqui de maneira bem rápida. Rapaz, e eles alegam aqui que estão cobrando o Botafogo porque estão vendo que o Botafogo está vendendo muitos jogadores. E de fato está, né? Igor Jesus já está de saída, Cuiabano vai sair, o Jair vai ser vendido um pacotão aí de 34 milhões de euros por esses 3 jogadores. Então fica a informação ao vivo, desculpa, mas ao vivo é assim, estou aqui gravando, estou trazendo para vocês porque envolve o Botafogo, que vai brigar por títulos com o Flamengo na disputa dessa temporada. E é sempre bom lembrar, a SAF não é sinônimo de sucesso financeiro. Fica a dica aí para você que sempre defendeu SAF no Flamengo, né? Nós sabemos que você aí defendeu, né? Mas vamos lá, vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Flamengo interessado em um meio atacante colombiano que está atualmente no futebol russo. Trata-se de Jorge Carrascal. Só para dar os devidos créditos, quem trouxe primeiro essa informação foi a imprensa colombiana, na verdade a jornalista Salomé Fajardo, ou Farrado, não sei como se pronuncia, mas fica aí os créditos. Eu confirmei ao vivo lá no SBT, uma pessoa do Flamengo me confirmou no ao vivo, disse que de fato tem uma negociação em andamento. E aí eu peguei mais detalhes para poder gravar esse vídeo. A proposta que o Flamengo fez, só apresentando o atleta para quem não conhece. Jorge Carrascal, tá, galera? Vamos lá. Ele tem atualmente 27 anos, tá? Ele começou no Milionários da Colômbia, ele é colombiano, disputou a Copa América de 2024, 3 jogos, tá? Passou pelo Sevilha B, o Sevilha da Espanha, passou também pelo futebol ucraniano, pelo Karpat, aí passou também pelo River Plate da Argentina, time grande, tá? Inclusive, no River Plate da Argentina, em 2021, 63 jogos, 6 gols, 5 assistências. Depois ele foi para o CSKA da Rússia, ficou lá 2 temporadas e atualmente está no Dinamo da Rússia. E ele tem o Dinamo de Moscou da Rússia. Ele tem atualmente, nessa temporada, 35 jogos, 8 gols, 3 assistências. Ele, galera, é um meio atacante, embora eu tenha dito atacante lá no SBT, mas ele atua também de atacante, é um meio atacante que chega muito bem ao ataque. Basicamente, o que o Gerson faz atualmente, podemos dizer assim, é um jogador super interessante. O Flamengo está correndo contra o tempo para ter esse jogador já para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, tá? Lembrando que a lista de inscritos para essa competição tem que ser enviada até o dia 10, terça-feira que vem. O Flamengo tem aí cerca de 4, 5 dias, né? Hoje é dia 5 já, então 4 dias e meio para tentar fechar essa contratação. Eu sei, vão me perguntar, Vene, mas se o Flamengo não conseguir fechar a contratação para a Copa do Mundo de Clubes, vai desistir do jogador? Não, vai continuar tentando a contratação. A última proposta do Flamengo de compra não agradou, o Dinamo de Moscou está pedindo aí pelo jogador 15 milhões de euros, que hoje dá quase 100 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo está negociando, as conversas estão em andamento, o Flamengo confiante para conseguir essa contratação, porém ainda não tem como cravar. Então, sobre títulos, tá, que o jogador já conquistou ao longo dessa carreira. Deixa eu ver aqui, eu sei que vocês gostam de saber disso. Recopa Sul-Americana, tá bom? Ele ganhou o Campeonato Argentino, Copa Argentina, Taça da Rússia, Troféu de Campeones da Argentina e Supercopa Argentina. É o jogador da seleção colombiana. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Olha, ele é nascido em Cartagena, lugar bonito, por sinal, lá na Colômbia. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre essa possível contratação. Ele tem 1,80 m, é destro, tá? Jogos pela seleção, 19 jogos, 2 gols. Jogos por seleções de base, 12 jogos, 4 gols. É um meia que chega muito bem ao ataque. Segundo o site, o Gol, o valor de mercado dele é de 7,5 milhões de euros, mas eu não gosto de levar em consideração valor de mercado nesse site, né? Depende muito como o clube o enxerga. Mas fica a informação. Vocês gostam desse nome? Querem, aprovam a contratação? Podem opinar à vontade, deixa o comentário de vocês. E o Wesley foi cortado da lista de relacionados. O Ancelotti ele tinha que cortar um jogador, foi uma opção, e acabou tirando o Wesley. Tem o lado bom, o lado ruim. Lado bom, o jogador não tem risco de entrar em campo e se machucar. Lado ruim, teoricamente, ele não ganha mais visibilidade, mais vitrine, o que seria bom para o Flamengo, pensando numa venda futura. Na seleção uruguaia, que joga também daqui a pouquinho contra o Paraguai,
Varela e Arrascaeta, dois jogadores que estão vivendo uma fase absurda no Flamengo, serão titulares. Então fica aí. Obviamente no próximo vídeo nós vamos atualizar quantos minutos cada um ficou. Espero não informar que alguém tenha se lesionado, sentido alguma coisa, mas a gente traz atualizações sobre esses jogadores que estão com as respectivas seleções. Falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho. Eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dynamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal, flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos, desde quando ele tinha 22 anos, que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dynamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dynamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta.
Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nada, nadinha, sem vocês. O bonde da informação rubro-negra tá passando e hoje a parada é quente. O nome dele, Gerson, sim, o nosso Coringa capitão, referência técnica e alma desse time que encantou o Maraca no último semestre. E agora, quando tudo parecia sob controle, uma bomba, o Zenit voltou à carga. O clube russo quer tirar Gerson do Flamengo logo após a Copa do Mundo de Clubes e já estuda pagar a nova multa rescisória, que foi reduzida no último contrato. Se antes a multa era de 200 milhões de euros, agora ela caiu para 25 milhões. E isso, meu parceiro, acendeu o alerta na Gávea. É dinheiro? É, mas perder o Gerson justo agora? Isso mexe com qualquer rubro-negro de coração. A situação é a seguinte, nação, a janela de transferências da Rússia reabre no dia 20 de junho, e o Zenit não tá de brincadeira. Os caras já tinham tentado levar o Gerson em fevereiro, com uma oferta de 29 milhões de euros, e agora voltaram com apetite redobrado. Mesmo sem proposta formal ainda, o clube russo deixou claro que vai fazer de tudo para tirar o nosso Coringa do Mengão. E detalhe, Gerson renovou o contrato até 2030, recebeu um belo aumento salarial, mas teve a multa internacional reduzida para 25 milhões de euros. Ou seja, se o Zenit pagar a multa e o jogador aceitar a proposta, não tem o que a diretoria possa fazer. O negócio pode estourar a qualquer momento, justo quando a gente vai disputar o Mundial. O Flamengo, claro, já deixou tudo às claras. Não quer vender ninguém antes do Mundial de Clubes. Em comunicado oficial, o clube afirmou que só vai liberar qualquer jogador mediante o pagamento da multa rescisória e com a vontade expressa do atleta. É a famosa cláusula que protege o elenco em momentos decisivos, mas a realidade do mercado europeu é implacável. Gerson, com 28 anos, vive um dos melhores momentos da carreira, titular na seleção brasileira, elogiado por Ancelotti e cada vez mais valorizado. Pro Zenit pagar 25 milhões de euros num jogador pronto, experiente, consolidado, não é loucura. E para eles ainda pesa o fator da adaptação fácil. O clube já tem 6 brasileiros no elenco, incluindo nomes como Wendel e Luiz Henrique. O ambiente por lá favorece muito o Gerson. Gerson não é apenas mais um jogador no elenco do Flamengo. Ele é o pilar do meio-campo, o termômetro do time, o cara que dita o ritmo das partidas. Desde que voltou, assumiu a braçadeira de capitão em várias ocasiões e virou o braço direito de Felipe Luiz dentro de campo. Seu estilo de jogo combina intensidade, técnica e inteligência. Algo raro até mesmo entre atletas de elite. Ele consegue proteger a zaga, iniciar jogadas e ainda
ainda pisa na área para finalizar. Além disso, é um dos poucos remanescentes daquele elenco mágico de 2019, o que lhe dá uma aura de líder e ídolo no vestiário. A possível saída dele não seria apenas uma perda técnica, mas também simbólica, mexendo com a identidade da equipe. Se você é rubro-negro raiz, esse é o momento de se unir ainda mais com o Mengão. Cada notícia dessas mexe com o coração da nação, e é por isso que você precisa ficar sempre por dentro de tudo o que acontece com o nosso clube. Então, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like que fortalece demais o nosso trabalho. Aqui você sempre vai receber as notícias quentes, com emoção de torcedor pra torcedor, sem enrolação. E comenta aí, você acha que o Flamengo deve fazer de tudo pra segurar o Gerson ou vender se baterem a multa? Quero saber sua opinião, nação. Tamo junto. Aqui é Mengão sempre.